Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você chegou aqui em mais uma mensagem do nosso canal. O tema de agora, dessa mensagem, vai ser transformador para você e é tão importante, veja até o final, não desperdice a sua vida, tá bom? Eu só quero te pedir um favor muito importante, antes de começar, eu quero que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, eu quero te pedir um favor, curte o vídeo, se você ainda não curtiu, comente, compartilha, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no nosso canal, é muito importante, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal. Vamos pro vídeo? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14. Eu me lembro que eu já li em alguma das mensagens de alguma outra série esse texto, mas eu quero hoje compreender com você de uma maneira totalmente distinta o que a gente vai ler. Tiago capítulo 4, verso 14 diz uma pergunta: o que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Ponto. É uma pergunta, é aquele tipo de pergunta que faz você perder o sono. É o tipo de pergunta que te incomoda. O que é a tua vida? Se não um vapor que aparece e desaparece. Bom, basta você observar que o vapor é algo... acabou. Sabe, é uma coisa que de repente aparece, e assim como de repente aparece, de repente também desaparece. É como se a sensação que Tiago nos passa aqui é: meu lindo, é tão rápido que não dá nem tempo de pensar. Quando você vê, já foi. Eu não sei qual é a sua idade, você que está me assistindo agora, mas eu tenho 30 anos. Parece menos. Foi. Botox. 30 anos. Caraca. Parece que foi ontem que eu tinha 19. Parece que foi ontem que eu sonhava com a minha carteira de motorista. Eu acordei dentro do Detran, 18 anos. Falei, eu vou dirigir. Eu não gosto mais de dirigir quanto eu gostava antes, porque já fazem 12 anos que eu dirijo. Você entendeu? E parece que foi ontem. Sabe, a minha mãe mandou para mim hoje, agora há pouco, o convite do meu aniversário de 4 anos. Ela mandou a foto: venha para celebrar a festa de aniversário do Dave. Dia 9 de abril de 1990 foi o meu nascimento. O convitezinho do Tom e Jerry. Parece que foi ontem. Se você perguntar para minha mãe, faz muito tempo, ela vai dizer exatamente isso. Parece que foi ontem. A gente que tem filho, hoje a gente entende quando a nossa mãe olha para nós e diz: você é o meu bebê. Eu falo, eu não sou mais bebê, mas você é. Eu não sou, tu é. Porque há um dia atrás eu estava te pegando no colo. Então olha que interessante isso. Entender a brevidade do dia me dá noção do que eu devo fazer. Me dá noção de cada dia que se passa, se eu passo de maneira desapercebida, eu desperdiço. O que é desperdiçar? Desperdiçar é deixar passar sem o uso devido daquilo que deveria ser, sabe, olhado com mais atenção. Eu não sei se você tem essa sensação às vezes de que passa muito rápido, que um Natal de repente está chegando de novo, e que daí já é virada do ano de novo. Aí você fala, meu Deus, eu vou comer agora a ceia de Natal, oh meu Deus, parece que vai demorar tanto tempo. E quando você vê, você está preparando a ceia para o outro Natal de novo. Você entende? E na verdade isso é um resumo da nossa vida. Agora, a questão mais importante é que se a vida é esse espaço de tempo, é em Jesus o que eu tenho vivido. Sabe, quais são as minhas histórias, qual é o que eu tenho, o que eu construí no Senhor, o que é a minha família. Sabe que
posso gastar tempo com aquilo que não agrega em nada, que não constrói, perdendo tempo com raiva, com angústia, com rancor? Sabe, será que eu tenho que gastar tempo em dizer não vou falar com você por 1 ano? Será que desse 1 ano não vai me fazer falta daqui a pouco, porque o tempo vai passar e eu vou dizer, meu Deus, olha o quanto que eu perdi. E aí eu, com essa reflexão que é constante dentro do meu coração, porque agora eu tenho 2 filhos, eu olho para eles e parece que foi ontem que eu peguei o João no colo, pequenininho, um bebezinho na maternidade. Sabe, parece que foi ontem que eu vi o Noah nascer, e agora o Noah já anda e o João já conversa comigo, papai, eu quero ir para o colégio, papai, eu não quero ir para o colégio, e o tempo está rugindo. E aí, essa semana, enquanto eu pensava na mensagem, naquilo que o Senhor traria, eu vi uma frase, e essa frase tocou meu coração de uma maneira muito profunda. Um dos homens que eu mais admiro, um dos pregadores que eu mais admiro, se chama Billy Graham. Foi um homem que morreu aos 99 anos pregando o Evangelho. Até o último dia pregou o Evangelho. Até o último dia. 99 anos. E a frase dele era: não desperdice a sua vida, não aceite viver nada menos do que o seu propósito. E eu falei, meu Deus, porque a maior carência do nosso tempo é viver o propósito. Nós vivemos tudo, nós vivemos por propostas, nós vivemos com aquilo que dá para fazer agora, a gente faz de qualquer jeito, a gente aceita qualquer coisa muitas das vezes, e o que a gente mais esqueceu foi do nosso propósito. E aí ele está dizendo, olha, não desperdice, não aceite viver nada menos do que o seu propósito. E aí eu compreendo isso, compreendo porque sei o quanto tempo que eu perdi para me entregar de maneira completa para aquilo que o Senhor tem para mim, ou tinha para minha história. Sabe, eu entendo porque eu consigo olhar para a minha vida e ver um gap, aonde não havia a presença de Deus, aonde não havia uma comunhão com o Senhor de verdade, aonde a minha vida era vazia de propósito. Sabe o que é alguém vazio de propósito? É alguém que vive por viver, simplesmente por viver. Sabe, tudo é simplesmente por viver, não tem nenhum propósito em nada que faz. Acorda de manhã, vai para o trabalho, volta do trabalho e aquilo ali é vazio. Se relaciona com alguém e o relacionamento é vazio. Tudo que faz é vazio, não tem sentido, não tem propósito, não tem uma causa. E aí você olha para a história recente, você vê para um dos movimentos fortes chamado o hitlerismo, e você vai identificar que o que Hitler conseguiu, juntar jovens como soldados trabalhando de maneira gratuita na guerra, e na teoria dele foi simplesmente uma coisa: ele colocou no coração dos jovens um propósito, colocou no coração uma causa, e por essa causa esses jovens morreram, muitos deles, por uma causa extremamente mentirosa. E nós não temos nenhuma causa justa e nenhuma causa injusta, e nossa vida está passando rápido, rápido, rápido. E quando a gente vê, a gente vai olhar no tempo, vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, eu vivi até agora e eu não vivi absolutamente nada. Eu não aproveitei nada. Eu não, construí. Quando eu digo construir, não estou falando de patrimônio, eu estou falando de legado. Sabe, a diferença maior do legado e da herança que as pessoas não entendem é que a herança você deixa para a pessoa, o legado você deixa na pessoa. Sabe, eu construo para os meus filhos uma herança e um legado. A herança eu vou dar na mão deles, mas o legado vai estar dentro do coração deles. Eles viram um pai cheio da presença de Deus, que era um pregador no púlpito, mas era um homem de Deus dentro de casa. Ou seja, isso é uma construção de legado. E o que fortalece a vida do meu filho no futuro não é a minha herança, é o meu legado.
Então entende? Se eu não tenho uma causa, se eu não tenho um propósito, a minha vida é vazia. E talvez é dessa maneira que muita gente se sente. Meu Deus, para que eu nasci? Qual é a razão de tudo? Sabe, qual é o meu propósito? E eu vou te dizer, você pode daqui uns dias, se não acordar, sentir saudade daquilo que nunca viveu. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Saudade do que não viveu. Um sentimento que na verdade mais se parece com remorso do que qualquer outra coisa. Eu vou te dizer uma das experiências mais impactantes que eu tive com o Senhor. Eu passei dos 15 anos até os 19 anos longe de Jesus. Dos 15 aos 19. Vazio de propósito, vazio de tudo, extremamente, sabe, superficial, uma vida vazia. E sabe, eu me lembro que quando eu fiz 19 anos, dias depois, dia 23 de abril, eu tive o meu encontro com Jesus. E o meu encontro com Jesus alterou a minha história de uma maneira completa, de uma forma que eu não sei nem como dizer para você o que um dia foi tão poderoso para mudar toda a minha história. E aí eu comecei um relacionamento extraordinário com o Senhor. Eu me apaixonei por Jesus. E eu tenho, porque isso sou eu hoje. Mas eu queria falar para todo mundo. Eu olhava alguém na rua, eu queria dizer: eu conheci alguém que muda a história. E aquilo me consumia. Sabe, eu tinha vontade de falar. Sabe quando a gente começa a namorar, que a gente coloca aquela aliança maior possível no dedo, para que todo mundo olhe que a gente tem namorado, para a gente puxar um assunto e dizer que a gente está namorando? Eu tinha vontade de andar com a Bíblia na mão assim, para alguém me perguntar: o que é isso? Eu ia dizer: a palavra de Deus muda a vida do homem, transforma a gente de, sabe, uma loucura absurda. Aí eu vou te dizer uma parada que aconteceu. Um dia, uns 2 anos depois, eu estava dentro do estúdio da rádio onde eu trabalhava. Eu fui radialista durante 7 anos. E eu estou dentro do estúdio da rádio, preparando uma mensagem para pregar. Eu não sei se você já sentiu isso, mas sabe aquela presença de Deus que invade o coração? Sabe, tem uma canção que diz o que fazer quando Ele vem. Sabe, é uma coisa tão absurda, é uma sensação, é uma paz que excede todo entendimento, é uma alegria. E eu estava dentro do estúdio sentindo aquilo de uma maneira assim absurda. E olha o que eu fiz. No meio daquela experiência com Jesus, eu fiquei bravo com Deus. Eu fiquei chateado. E eu falei isso aqui para o Senhor na oração: por que eu não te conheci antes dessa forma como eu te conheço agora? Se o Senhor, se o Senhor tivesse se apresentado para mim dessa maneira, eu jamais teria me afastado de ti. Eu meti essa no Senhor, irmão. Pá! Só que, sabe, eu coloquei a culpa no Senhor. Era como se eu estivesse dizendo: se eu conhecesse isso, eu não teria vivido uma vida vazia que eu vivi. Aí eu preciso dizer o que aconteceu. E para mim é muito forte contar isso, porque remonta toda a minha história em uma fração de segundos. Eu estava dentro da rádio e o Espírito Santo de Deus falou comigo de uma maneira muito profunda. E isso aqui é uma experiência, não é uma doutrina. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas comigo assim aconteceu. O Senhor falou ao meu coração de uma maneira muito clara: feche os olhos. E eu fechei os olhos. Eu nunca contei isso, né, André? Acho que não, né? Eu fechei os olhos dentro da rádio. E quando eu abri os olhos, eu não estava mais dentro da rádio. Eu estava na porta do meu quarto. Só que nesse dia eu tinha uns 22 anos. Mas quando eu abri os meus olhos, eu me vi na minha cama com 16 anos. Eu me vi deitado na parede do meu quarto,
todos os detalhes, tudo. Eu estava vendo, eu dormindo, uma loucura. Eu estava aqui com o Senhor, sem entender nada. Eu olhava para o lado, eu vi que tinha alguém comigo vendo aquela cena. E eu fiquei olhando para aquilo e eu não sabia entender. E aí um homem de branco passou, sentou na minha cama, colocou a mão nos meus ombros e com uma voz de choro, a voz dizia: acorda, Dave. Acorda que eu tenho um plano contigo muito grande. Acorda que eu tenho algo contigo, Dave. Acorda! E eu estava vendo e eu queria dizer: acorda, Dave! Acorda, cara! Acorda logo! E a voz balançava e dizia: acorda! E eu não acordava. E aí eu remontei a história. Eu estava afundado em pornografia. A minha vida estava apodrecida, sabe, nos escombros de uma história tão breve. O meu coração já estava apodrecido. E mesmo Deus me chamando, eu não conseguia ouvir. Entende? Não é Deus que abandonou a gente na história. É nós que abandonamos o Senhor no meio dela. Não desperdice a sua vida. Não vale a pena viver de maneira vazia. Não vale a pena perder tempo com aquilo que só te fará perder tempo e não trará felicidade genuína para o seu coração. Não adianta viver por propostas, sempre olhando para a melhor proposta, enquanto o seu propósito estiver sendo deixado de lado. Porque o que mais vale na vida é viver um propósito genuíno estabelecido pelo Senhor. Você pode viver tudo o que qualquer alguém ou alguma pessoa pode pagar para você, mas nada trará paz para o coração do que o teu propósito. Não desperdice a sua vida. Não aceite viver um dia sequer se não for o teu propósito. Refaça a estratégia. Abra mão de qualquer proposta para viver a essência daquilo que Deus tem para você. Hoje você tem 20, amanhã você terá 30 e em breve você não existirá mais. E tudo que você fizer agora, você pode escolher: ou você deixa um legado, ou você deixa uma herança. E eu sempre vou optar para o legado ao invés da herança. Lembre-se, o legado você deixa em, e a herança você deixa para. Sabe, se acaba, mas o legado é para sempre. Eu vou te dizer o que eu mais sonho. O meu maior sonho tem nome. Sabe, eu quero pregar. Eu quero falar de Jesus até o meu último minuto de vida. Todas as vezes que eu olho para qualquer vídeo daquele homem, o Billy Graham, que eu já falei centenas de vezes, eu olho e digo assim: eu quero isso daqui para minha vida. Sabe por quê? Eu já perdi 5 anos, mas eu não estou disposto a perder mais nem um dia. Enquanto houver ar nos meus pulmões, haverá uma palavra de Deus para alguém através. Se eu puder te dar um conselho, é muito simples: não desperdice a sua vida. Ame a Jesus com todo o teu coração. Ame a sua família. Seu pai e a sua mãe são únicos. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos. E quando você fizer tudo isso, ame de novo Jesus. Ame de novo a sua família. Ame de novo os seus filhos. Porque na verdade,
o tempo está passando e as únicas coisas que não vão embora são os sentimentos eternos que Deus colocou dentro de nós. Não desperdice a sua vida. Corre para o Senhor, conserta a casa, estabelece novas estruturas e viva o seu propósito, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, não nos permita perder segundos, minutos, horas preciosas da nossa vida, Senhor. Nós queremos cumprir a Tua vontade, nós queremos viver o Teu propósito sobre nós, Jesus. Nós não queremos ter uma vida vazia de sentido, uma vida vazia de propósito. Senhor, nos conecta com a eternidade enquanto nós já estamos vivendo aqui. Senhor, os nossos dias estão sendo abreviados, a cada dia passa mais rápido, e a cada dia parece que, não dá para explicar, mas que todos os dias sejam vividos na Tua presença, e que em nome de Jesus não tenhamos vergonha dos dias que se passarem, e possamos ter orgulho e sensatez para viver os dias que o Senhor tem dado para nós. Jesus, nos faz enxergar propósito, nos faz enxergar uma causa que nós viveremos e morreremos por ela, em nome de Jesus, amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 27, verso de número 3, diz: Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes, os sacerdotes e os anciãos, dizendo: Pequei, eu traí sangue inocente. Eles, porém, disseram: O que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Essa talvez é a pior história da Bíblia, porque é a história que revela alguém que Jesus amou durante 3 anos, cuidou. É o final de alguém que jogou tudo fora e traiu Jesus. E a traição, ela é dolorida porque ela é episódios seguidos de mentira, de esconder aquilo que estava sendo feito, de comunhão onde já não havia mais comunhão. Eu aprendi desde sempre a não gostar da figura de Judas, porque nós todos, quando lemos de Judas, principalmente no Novo Testamento, quando se fala de Judas, aquele que traiu Jesus. Então a gente não consegue desenhar uma boa imagem de Judas, porque aquilo que ele fez no final arrebentou com tudo aquilo que ele fez no começo. Judas pode até ter sido um bom discípulo, mas porque ele traiu, ninguém sabe. Isso já nos diz que nós não seremos lembrados pela forma que nós começamos, nós sempre vamos ser lembrados pela forma que terminamos. E a forma que Judas terminou foi exatamente essa que eu li. Ele terminou traindo sangue inocente. Ele andou com um amado e não o amou. Ele escolheu a traição. Então o final da história é algo terrível, porque é quando Judas percebe que ele fez, acabou com ele. A Bíblia diz que quando Jesus foi condenado, é que Judas percebeu. E é exatamente o gatilho que faz ele perceber que ele arrebentou com tudo. A Bíblia diz: e Judas viu que Jesus foi condenado e se arrependeu e foi devolver as moedas. Nós, seres humanos, parece que precisamos
da queda fatal para poder ver que estávamos caminhando errado. É como se nós estivéssemos numa estrada e todo mundo estivesse dizendo: ei, você vai cair, você vai cair, você vai cair, e nós disséssemos: não, está tudo bem, está tudo bem. E é exatamente isso que acontece com Judas. Ele está traindo Jesus e todo mundo está dizendo à volta: ei, não faça isso. Jesus diz: alguém vai me trair. Ele diz: quem foi? Ou seja, ele continua num algo que vai dar errado. É uma cegueira que é algo que a gente lida hoje. Pessoas que estão vivendo uma vida infeliz, arrebentada, e você diz: como você está? E a pessoa diz: está tudo bem. Porque a cegueira é isso. Todo mundo percebe que está algo errado, só quem está cego diz que não. Uma vez alguém disse que quem tem bafo não sabe. E eu achei interessante, porque quem tem bafo não sente, mas quem está perto diz: ei, você está com bafo. E pior é as pessoas que não conseguem dizer, porque fazem caras e bocas, mas não tem coragem de dizer o porquê. Judas teve oportunidade de se arrepender, teve oportunidade de voltar atrás, teve oportunidade, mas ele está cego. E sabe como é triste lidar com gente que está cego? Eu estava alguns dias atrás ministrando em uma cidade do Brasil, e eu me lembro que um jovem me procurou dizendo: pastor Dave, lembra de mim do ano passado? Eu olhei para ele e disse: não lembro. Ele disse: eu era barbudão assim e tal, e o senhor não lembra? Não, tá com a barba menor assim agora. Eu falei: mas por quê? Ele falou: no ano passado, quando o senhor esteve aqui, eu estava com câncer de 27 centímetros no meu abdômen, e isso era domingo, e segunda-feira eu ia fazer a cirurgia para retirar o tumor e começar a quimioterapia. E eu disse para ele: sério, cara, e o que aconteceu? Ele disse: pois é, naquele domingo eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, e eu me lembro que eu procurei o senhor no final e disse: pastor, ora por mim, porque eu creio que Jesus pode me curar e amanhã não ter nada na hora da cirurgia. E o senhor orou por mim, e aquilo fortaleceu a minha fé. E quando eu acordei na mesa de cirurgia, depois de quase 6 horas, os médicos estavam todos em volta de mim dizendo: uau, aqui no exame diz que tinha um tumor de 27 centímetros, mas quando nós abrimos você não tinha absolutamente nada. E os médicos disseram para ele: olha, nós tiramos a tua apêndice para justificar a anestesia, a abertura, porque nós tínhamos que fazer alguma coisa, mas você não tem câncer. Quando ele me disse isso, eu comecei a chorar e glorificar a Deus, porque nós servimos um Deus que ainda faz milagres extraordinários. E quando eu ouvi isso dele, eu abracei ele, chorei com ele. E eu estou descendo do púlpito, uma mãe me procura e diz: pastor, há uma menina que é amiga da minha filha que veio hoje, e ela está com o câncer. Como ela me disse isso, eu disse: o quê? Eu estou com uma fé gigantesca, eu vou orar por ela e ela vai ser curada, chama ela. E aí eu fui com ela todo feliz, e quando eu vi ela, eu contei toda a história do jovem que Jesus tinha curado, e contei tudo, e feliz. E quando eu fui orar por ela, eu senti no meu coração algo muito pesado, e eu não orei por ela. Eu disse: filha, eu preciso te perguntar, você já aceitou a Cristo como Salvador da sua vida? Você já reconheceu a Cristo como Salvador da sua vida? E ela disse para mim: não. E eu disse: então essa é a oportunidade que você tem. E convidei e falei todo o plano de salvação. E quando eu disse para ela: você quer? Ela olhou para mim e disse: não. Eu fiquei impotente, porque era uma menina com câncer, ouvindo de alguém que Jesus tinha curado do câncer, vendo alguém que Jesus tinha sido curado E eu disse tudo isso para ela, e mesmo assim ela olhou para mim e disse: eu não quero esse Deus que cura as pessoas do câncer, eu prefiro o câncer, mas eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ela disse para mim: pastor, eu não estou disposta a abrir mão das festas, eu não estou disposta a abrir mão dos meus amigos, eu não estou disposta. Eu me lembro que eu fechei os olhos e disse: Senhor, que a tua misericórdia alcance essa menina, que a tua vontade seja soberana em nome de Jesus. E aquilo arrebentou o meu coração, porque a nossa racionalidade nos faz pensar o que vem após um câncer,
que não é curado. Isso não é algo de desejo que eu vou dizer, isso é lógica. Daqui a alguns dias essa menina pode estar dentro de um hospital, em um estágio terminal, e ela vai chamar alguém, um pastor, e vai dizer: olha, por favor, ora por mim, eu me arrependi. E sabe o que é isso? É exatamente a postura de Judas. Quando tudo acabou, Satanás abriu os olhos dele e diz: olha o que você fez. Quando a venda dele cai, que ele viu que Jesus foi condenado, eu não sei o que Satanás contou para ele, fazendo ele pensar que Jesus não iria ser condenado. Mas quando ele vê a venda é retirada dos olhos, ele olha para Jesus e ele diz: Pá, o que foi que eu fiz com meu amado? A Bíblia diz que ele pega as 30 moedas de prata, vai até o chefe do sacerdote e diz: toma, eu não quero. O chefe dos sacerdotes olha para Judas e diz: ei, agora é contigo. Nós não queremos isso daqui, porque essas moedas têm preço de sangue. É exatamente isso que Satanás faz todos os dias com milhares de jovens. Quando o final chega, quando a esquina da vida se apresenta e a pessoa corre, é exatamente isso que elas ouvem: foi você que fez, foi você que caiu. Satanás nunca vai dizer que foi ele. Judas nunca descobriu, mas Mateus capítulo 27, verso 3, ou algo parecido que não me vem à memória, mas diz em um texto: Satanás entrou em Judas. Ou seja, tudo aquilo foi algo guiado, arquitetado por Satanás, e aconteceu dentro de uma cegueira, de uma brecha aberta. O final da história é que Judas pega as 30 moedas de prata que ele recebeu para levar os soldados no Getsêmani, no ambiente de intimidade de Jesus. Ele invadiu com uma multidão de soldados. Ele beijou Jesus no rosto, e quando Jesus viu ele, Jesus diz para ele: amigo, o que você veio fazer aqui? E Judas beija ele. A Bíblia diz que no beijo de Judas é um beijo de amor. No original é um beijo de amor. Isso significa que traição não oculta o amor, apenas divide ele. Quando Judas beija Jesus, ele ainda ama Jesus, mas outra parte dele já não ama mais. Judas devolve as moedas, ninguém quer, ele joga e sai para se suicidar. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei com muito tempo no meu coração, pensando que eu não queria pregar sobre isso, porque o final da mensagem é um suicídio. E eu fiquei pensando, se eu pudesse encontrar Judas naquele momento que ele sai arrependido, que ele joga as moedas, se livra de tudo aquilo que prendia ele, eu queria ter encontrado ele nesse momento, esse aqui. Eu encontrar ele, é loucura, mas é isso mesmo, imaginação. Eu ia encontrar ele, eu ia dizer: Judas, calma. Ele ia dizer: não, eu destruí a minha vida, eu estou indo me suicidar, eu acabei com tudo. Eu ia dizer: não, calma. Ele ia relutar dizendo: mas o filho do homem vai morrer porque eu traí. Eu disse: vai, mas calma. E ele ia se irritar, talvez ia dizer: por que calma? E eu ia dizer: porque se você esperar 3 dias se você esperar 3 dias, o sangue que você traiu vai te salvar. O sangue que você virou as costas vai alcançar você e vai perdoar você, e vai dar a oportunidade de você viver algo novo, porque foi por isso que ele morreu, para perdoar os traidores, para perdoar quem virou as costas para quem nunca acreditou e um dia creu e disse para ele: me salva. E o sangue dele escorreu no madeiro e alcançou todos eles, inclusive eu. Ele ressuscitou,
E o terceiro dia deu chance para os traidores. Fala, meu lindo, minha linda. Eu imagino o porquê você está aqui. Eu quero que você saiba que esta palavra é uma resposta de Deus para a tua vida. Eu só quero te pedir um favor muito importante: fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível. E para isso você pode me ajudar. É só curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, é bem rápido. Você aperta, se inscreve no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica sempre ligado, porque toda segunda-feira, há 3 anos, aliás, já estamos no 4º, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20. E ela lhe disse: não me chamem de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado eu de maneira amarga. Há uma versão que diz, entre aspas, o significado de cada nome, mas eu quero que você saiba que Noemi significa agradável. Esse é o significado do nome Noemi, agradável. E o que ela está dizendo é: eu não quero que vocês me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Agora eu sou Mara, eu sou amarga. Esse é um daqueles livros que você lê chorando, termina chorando, e você tem que revisitar algumas vezes para compreender o nível de dor que tem inserido nas entrelinhas dessas histórias. O livro é de Ruth, mas a história começa com uma mulher chamada Noemi. Noemi é casada, tem 2 filhos, e esses 2 filhos, junto com a sua família, Noemi e seu esposo, eles se mudam de cidade. Eles moravam em Belém, que significa casa de pão. Mas na casa de pão não tem comida, acabou a comida. E aí eles se mudam para um lugar chamado Moabe. Eles saem da terra deles e se mudam para um lugar chamado Moabe. E em Moabe, tudo o que poderia acontecer com Noemi acontece. A primeira coisa, o seu marido morreu. Noemi perdeu o seu marido. E a segunda coisa, Noemi perdeu os filhos. Os dois filhos que eram casados. E uma das suas noras tem o nome por Ruth. Então, basicamente, as 2 personagens principais são Ruth e Noemi. Mas o que eu quero falar com você hoje não é sobre Ruth, é sobre Noemi. Noemi é um retrato de muitos de nós. É o retrato do esgotamento. É o retrato da dor por palavras. Eu não sei como você se encontra, mas talvez o que eu vou falar agora você vai identificar, e se você identificar, saiba que isso é para você. Palavras como não aguento mais, não quero, não consigo, chega, para mim deu, são sintomas dessa palavra, esgotamento. Interessante que hoje nós temos palavras e nós temos diagnóstico para tudo. Hoje nós chamamos depressão pelo nome certo. Antigamente se chamava depressão de doença espiritual. Não, depressão é doença e precisa ser tratada. Existem as que são espirituais, sim, mas existe patologia. Existe síndrome do pânico, e que antes a gente chamava de covardia. Covarde, tá ficando louco. Existe isso.
E na década de 70, nos Estados Unidos, foi pesquisado um nome que hoje é comum e que tem há milhões de anos, e desde que mundo é mundo sempre teve: o tal do burnout. E agora no nosso século é tão presente isso que a gente nem acredita. Você pode estar num avião e de repente alguém ter um surto e começar a gritar e ter que parar e sair do voo, porque senão vai dar um problema muito grande. As pessoas, elas entram em erupção. Só que esgotamento é um processo. Nada começa de repente, nada é do nada. Sempre começa pequeno, cresce, não é tratado, e quando você vê, você está de mal a pior. Um amigo me ligou essa semana. Aliás, esse meu amigo é um amigo mais próximo, e algumas vezes eu identifiquei nele algumas coisas que me incomodaram bastante. Eu chamei ele e disse: cara, você está com um problema emocional, você está muito ansioso, a ansiedade está transpassando pelas tuas ações. Mano, baixa a bola, você está falando coisa que não é normal você falar, você está esgotado. E aí passou isso e ele continuou naquilo, quando nesses dias ele me liga dizendo: cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou chorando do nada. Eu começo a chorar, eu estou com medo, eu não sei o que eu sinto, eu só sei que é estranho. Eu tenho vários amigos, e talvez você tenha amigos, e talvez seja você que se encontra nesse estágio. E aí quando eu olho para Noemi, Noemi está nesse estágio, porque o esgotamento deturpa a nossa visão sobre tudo. Deturpa a nossa visão sobre Deus, deturpa a nossa visão sobre o próximo, deturpa a nossa visão sobre nós, que é tão pior quanto ver Deus da maneira errada. Obviamente que Deus sempre é a primazia de tudo, mas quando nós começamos a confundir as emoções, a gente entra num looping muito difícil de sair. E aí nós chegamos nas doenças que são as doenças psicossomáticas, sabe? Depressão, síndrome do pânico. E eu não sou médico para falar de maneira profunda com você sobre isso, mas o que eu posso falar é sobre o esgotamento. E essa mulher é isso. Essa mulher, ela sai da terra dela, ela tem marido e ela tem filhos. E na terra onde ela vai, ela perde o marido e os filhos. Você imagina que você não quer sair da sua cidade para algo melhor, e quando você voltar, você está bem pior do que quando você saiu. Ninguém deseja isso. Isso é extremamente dolorido, vergonhoso. E a Bíblia diz que é isso que acontece com Noemi. Ela vai para Moabe, perde tudo, e agora ela sabe que em Belém voltou a comida e a prosperidade, e ela precisa voltar para Belém, só que agora sem nada. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Ter que fazer o mesmo caminho de volta, só que agora sem os filhos e sem o marido. Imagina como estão as emoções dela. Ela era Noemi agradável, mas agora ela está amarga. E a Bíblia vai dizer que no caminho para Belém, na volta para casa, ela olha para as suas noras, as suas duas noras, e ela diz: olha, gente, vocês não precisam me acompanhar. Vocês não devem me acompanhar, porque que esperança vocês têm em mim? Eu não vou ter mais filhos, e se eu ter filhos, vocês não vão esperar eles crescer para se casar com eles. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, vão embora. E aí a Bíblia conta que as duas choraram, as duas noras, em alta voz, mas uma foi embora e uma ficou. E a que ficou é Ruth. E eu quero ler para você o que Ruth diz. Ruth diz para ela: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Eu quero que você entenda o que isso significa. Nos períodos de esgotamento, a ajuda talvez virá de quem menos você espera. Para que você compreenda o que eu estou dizendo,
Moabe, a terra de Moabe, de estrangeiros, era depreciada. O seu povo não tinha valor, diferente de Belém. O que pode vir de bom de Moabe? Pois bem, uma moabita chamada Ruth está olhando para uma mulher em frangalhos e dizendo: eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você padecer, eu não vou deixar você não vai ficar desamparada. Aonde você for eu irei, aonde você estiver eu estarei. O seu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Comece a suplicar para que Deus te envie amigos que não abandonem você na hora que você mais precisa. Comece a suplicar para que Deus coloque na sua vida Ruths que talvez sejam inesperadas, mas no momento de maior dor sejam na sua vida o bálsamo de memória que você não está sozinho. O esgotamento, ele é difícil de lidar, porque é o ápice de dor. Mas existem algumas coisas que nesses momentos são necessárias. E a primeira coisa é que você precisa de uma Ruth perto de você. Está entendendo? Que enquanto você ouve essa mensagem, Deus comece a trazer à luz quem é a Ruth na tua história. E se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue e que ela te faça lembrar que você não está sozinho nessa terra e que você não está desamparado, porque se a tua percepção é que todo mundo te desamparou, a palavra te lembra que sim, sempre haverá uma Ruth perto de você. Não, eu quero declarar isso para que você entenda. Sempre haverá uma Ruth perto de você. Em nome de Jesus, se essa Ruth ainda não chegou, que ela chegue para te lembrar. Você não ficará sozinha. A Bíblia continua. É a história de Ruth, é ela chegando de Noemi, chegando na cidade, e todas a chamando de Noemi. Oi, Noemi. Noemi, você voltou. Todo mundo está comovido com a dor dela, todo mundo sabe. Só que aí ela diz: não, gente, não, por favor, não me chamem de Noemi. Eu era Noemi antes de sair, mas a minha vida está destruída. Ela está dizendo em outras palavras isso. Agora eu não sou mais agradável, eu sou amarga. É isso que eu sou, mas não é isso que ela é. É isso que ela enxerga. Entenda que às vezes o que você enxerga de você é uma imagem distorcida que a dor e as crises fizeram você enxergar. Mas o que nós enxergamos, o que Deus enxerga, o que as pessoas que te amam enxergam é totalmente oposto do que você vê. Se o que você vê é destruição, eu quero dizer que o que Deus vê é esperança. Se o que você vê é o fim, quem te ama vê como uma oportunidade de recomeçar. Você precisa apenas mudar a perspectiva de você sobre você e alinhar com a expectativa de Deus sobre a tua história. Deus, o que o Senhor vê, porque o que o Senhor vê é o que eu quero enxergar. Noemi se dizia amarga, mas Deus nunca viu Noemi amarga. Deus sempre olhou para Noemi e chamou ela de agradável. Sabe, Ruth nunca viu Noemi como Mara. Ruth sempre viu Noemi como Noemi. Então por que ela acha que é Mara? Porque ela está esgotada. E isso é o problema de tudo. Quando estamos esgotados, a nossa percepção se altera sobre tudo, sobre todos. Quando estamos esgotados, pensamos que não temos valor. Quando estamos esgotados, olhamos para um gatinho e enxergamos um leão. Os pequenos obstáculos se tornam grandes montanhas e aquilo que é simples se torna uma calamidade. Estamos esgotados. Então, meu lindo, se esta é a fase que você se encontra,
eu quero dizer que existe uma válvula de escape para você. E a válvula de escape tem nome. Jesus. Jesus é aquele que acalma a tempestade, que tira de nós toda a dor e que nos faz lembrar do que Deus pode. A Bíblia termina dizendo que a nora, isso aqui é demais, a nora de Noemi, a Ruth, casou de novo e casou com um homem chamado Boaz. Boaz é pai de Obed, Obed é pai de Jessé, Jessé é o pai de Davi, e Davi é da genealogia de Jesus. Sabe o que acontece? Deus não renovou apenas Noemi, Deus renovou a história dela, e toda a esperança lhe foi devolvida com uma família nova que Deus deu para ela. Só que agora Noemi é parte da família de Jesus. Noemi, me apaixonei por ela. A Bíblia diz: Deus mudou a sorte de Noemi, restaurou a esperança de Noemi. Ruth não abandonou ela. Glória a Deus que não abandonou, porque a perspectiva dela mudou ao longo da história. Quando veio os netos, quando a família se refez, tudo mudou. Mas eu vou te dizer, tem gente que pensa que o esgotamento vem só dos dias maus. Não, o esgotamento também vem dos dias bons. Você acredita que é possível se esgotar na fase de maior sucesso da vida? As pessoas não entendem isso. Tem gente que pensa que só o pobre tem isso. Não, lindo, o rico também tem. Aqueles que conquistam grandes feitos também têm. E se você não cuidar, se nós não nos cuidarmos, em qualquer momento a gente pode se esgotar sem saber. A Bíblia conta a história de um homem chamado Elias, que venceu os soldados, os profetas de Baal, na espada. Uma guerra que ninguém poderia dizer que alguém poderia vencer, e ele venceu. Só que quando a notícia chegou para Jezabel, Jezabel disse que ia matar ele. Um homem que venceu os soldados à espada morreu de medo de uma mulher e foi embora desejando a morte. Sabe o que é isso? Esgotamento. Esgotamento, lembra? Faz a gente olhar um gatinho e confundir com um leão. Faz a gente olhar um riacho e ver um mar tempestuoso. Não. Comece a perceber os ruídos à tua volta. Comece a perceber os sintomas. Seja uma Ruth na vida de uma Noemi. E se você é uma Noemi, clame para que Deus envie uma Ruth. Mas não esqueça que a tua perspectiva vai ter que mudar. Você quer uma palavra para que isso aconteça? Eu vou perguntar: você quer uma palavra para que isso aconteça? Você acredita que com um versículo é possível renovar a esperança? Que com uma palavra de Deus é possível restaurar a nossa fé? Eu vou dizer para você, a minha vida mudou com uma palavra na hora certa. E eu declaro que esta palavra encerra esse ciclo de esgotamento na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua perspectiva e visão sobre si, sobre tudo, sobre todos, sobre Deus. Isaías capítulo 41, verso de número 10. Prepara. Sabe assim, se você está de cinto, coloca o cinto e amarra. Puxa o cinto. Se você está esgotado, segura na cadeira. Olha, presta atenção. Se você está vivendo isso, é para mim essa palavra. Diga dentro do teu coração: Deus, eu quero que seja para mim essa palavra. Senhor, eu quero que seja para mim. Eu sou o alvo. Então prepara. Não temas. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não
estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te sustentarei com a minha mão direita. Ruth não aparecer no teu caminho, Noemi, não mude o teu nome para Mara, porque tu és agradável e o Deus de Israel é o teu Deus, e Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Teve momentos que eu precisava de uma Ruth, e a Ruth não chegou, mas teve que nos momentos mais difíceis não desamparou, que nos momentos onde toda a esperança se esvaiu, não foi embora. Eu agradeço a Ti, Jesus, porque eu só estou aqui hoje pregando a Tua palavra, porque o Senhor teve misericórdia de mim e transformou o meu pranto em alegria. Em Teu nome, Jesus, obrigado. E que da mesma maneira que isso veio sobre Noemi, assim também veio sobre Elias, quando ele estava na caverna e Deus entrou e disse: o que está fazendo aí, Elias? Sai da caverna, levanta, come e vai, porque o que eu tenho contigo é grande. Deus fala com você hoje: ei, sacode a poeira, levanta e se prepara, porque o melhor ano da tua vida só está começando. Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu alento. Enquanto eu oro agora, Jesus, tem gente nos carros, em ônibus, na sala das suas casas, sentadas no chão, prostradas aos Teus pés, Jesus, chorando na Tua presença. Senhor, que um bálsamo do Teu Espírito Santo conforte agora, console o coração dolorido, esgotado, e que tudo se faça novo, em nome de Jesus. Amém.